E ainda há direito de lutar por viver a vida que é a sua. Ou como dizem os filósofos, o direito de buscar se tornar quem você é. Sabe? Atualizar na vida as tuas potências, atualizar na vida as tuas inclinações. Ainda há esse direito. Você não precisa viver compondo álbum, compondo almanaque, compondo grupo. Você não completando um álbum que despreza a tua singularidade. Não, você ainda tem direito de levantar a mão e dizer: isso aqui é legal para muita gente, para mim não funciona. Por quê? Porque ninguém sabe mais de mim do que eu. De qualquer maneira, é claro que o caminho ele é submisso ao propósito. Entenda, você que está me ouvindo. Um caminho é bom em função de onde você quer chegar. Porque se você trocar o ponto de chegada, o caminho que era bom deixa de ser bom. Como é óbvio, se você quer ir para onde mora o nosso amigo do lado do estado do Corinthians, Zona Leste, há um caminho bom. Mas se você mudar de destino, esse caminho bom se torna catastrófico. Muito bem. Então, como é óbvio, eu preciso ter uma clareza de propósitos para ter condições de identificar caminhos pertinentes. Muito bem. No século XX, a filosofia, uma certa filosofia, vai chamar de razão objetiva a razão, ou seja, a inteligência que permite a identificação dos pontos de chegada. E razão instrumental, a inteligência que permite a identificação dos meios adequados para alcançar esses pontos de chegada. Razão objetiva, razão instrumental. Tá claro isso? Claro. Muito bem. Então, o que é que teria acontecido nesse século XX? Teria acontecido um fenômeno tal que, por conta de necessidades materiais, econômicas, produtivas e de consumo, foi preciso investir poderosamente nos meios. Nos meios. E aí, é claro, os meios foram se sofisticando de maneira galopante a tal ponto que você tem um celular com certos recursos. Em um mês, esses recursos são patéticos. Em 3 meses, você já não consegue mais usar o que precisa. Você precisa trocar de máquina porque aquilo já não funciona mais, está obsoleto, etc. Então, é claro, graças a isso, houve um incremento da velocidade da circulação do capital. Porque, se você compra um celular a cada 5 anos, você faz circular o capital numa velocidade. Se você compra um celular a cada 5 meses, você faz circular o capital em outra velocidade. E como o capital precisa circular, então é preciso justificar novas aquisições. Então vamos investir em inovação. Vamos investir em meios. O problema é que esse investimento de inteligência poderosíssimo em meios não foi acompanhado do mesmo desenvolvimento dos propósitos, dos fins, de onde queremos chegar. De tal maneira tem uma inversão, que começamos a aceitar o quê? Meios que valem por eles. Por que o celular tem que ser mais rápido? Porque tem que ser para rodar os programas. Porque tem que. Eu não sei responder. O que você espera, seja a título pessoal ou a título coletivo, né? O que você espera para a sociedade brasileira daqui 50 anos? Malandro, você viu que lançaram o 18, que agora tem
5 câmeras atrás. 26 câmeras eu te atrás. juro que o que eu perguntei foi o que podemos esperar alcançar enquanto sociedade que seja inequivocamente valorizante para nós e dignificante para o nosso povo. Então, vamos distribuir tablets, não sei aonde. Sim, então eu vou fazer pela terceira vez a pergunta. O que esses tablets permitirão de valor inequívoco no futuro? Não, com o tablet há maior velocidade de acesso. Posso acessar todos os livros do mundo. Eu continuo com os meios. Eu ainda não sei os fins. Então, perceba, é o que se convencionou chamar de mundo da técnica. O que é o mundo da técnica? É um mundo de hipertrofia, de instrumentalidade e carência de propósitos, de fins, de objetivos maiores. Então, você tem a nítida impressão. Qual é a consequência disso? Que a gente perdeu o controle. A gente perdeu as rédeas. Que a realidade vai e que ninguém pode controlá-la. A impressão que dá é que ela é inexorável. É uma realidade que existe por ela mesma e que ninguém consegue segurar mais. Entende isso? E com a inteligência artificial, chegamos num ponto, eu diria, como se fosse um reagente químico, sabe? Que cai uma gota chamada inteligência artificial e aquilo fica roxo. Você vai pondo uma gota, nada acontece. De repente você atinge um certo grau de saturação ali, que faz pum, e aquilo fica roxo de repente. No laboratório de química a gente fazia isso. É o que parece que aconteceu. Aí, de repente todo mundo ficou alarmado com a ideia de que perdemos o controle. O robô vai tomar o nosso lugar. O robô vai... mas quer dizer que você não tinha se dado conta ainda que você está vivendo no piloto automático sem nenhum tipo de controle sobre a vida? Precisa você perder o emprego para um robô? Para você se dar conta que esse processo já começou há um certo tempo? Porque no final das contas, aonde é que o humano conservará a sua soberania? Na sua lucidez a respeito de tomada de decisão, de deliberação, de controle, de autonomia, para ir em direção a caminhos que ele julga auspiciosos, nobres e dignificantes para ele próprio enquanto humanidade. E não assistir a um atropelo onde ele se vê asfixiado, afogado pelas novas técnicas e constrangido por todos os demais a adquiri-las num ritmo ensandecido, sem sentir a necessidade de perguntar para quê? Onde queremos chegar com isso? Para quê? Escuta, para quê? Para quê esse trequinho aqui que, né? Você me responde tudo. Eu, a título de deboche, tenho fuçado em sites de compra e o que é que fica evidente? Que não há escrúpulo para fazer o dinheiro circular. Pente que penteia atrás da orelha. Sabe, as coisas mais curiosas mesmo, no sentido de desafiadoras da inteligência, como se esbofeteando na sua cara. Você enlouqueceu? Você emburreceu? Para que você vai querer um pente torto que penteia atrás da orelha? Você pode girar assim e pentear, ou raspar a cabeça, ou não sei, mas parece que esbofeteia assim, e o que é incrível... Todo mundo usando, você não vai usar? Rapaz, né? Então, há aqui um chamamento... Uma urgência, né? Uma urgência de reflexão, e eu me pergunto se ela ainda é possível. Eu também. Né? Porque você fica fazendo o papel de grilo falante. E os caras falam, deixa de ser chato, aproveita. Né?
A pessoa pega e fala, não, então eu, né, vou pegar o avião, eu vou para Dubai, eu vou para não sei o quê, bacana, né? E assim, pô, lá as compras e tal, entendi, vai comprar o que? Lá tem de tudo. Sim, mas o tudo é meio vago, né? Assim, qual é a tua necessidade exatamente que justifique ir às compras em Dubai, né? Não, mas também vou passear e tal, né? E aí você pergunta, qual é o problema da vida onde você mora, né? Só nenhum. Qual é a certeza de que a viagem te trará mais alegria do que a permanência? Não, viajar, todo mundo tem que viajar. Pronto, tem que. Tem que, né? Tem que conhecer Dubai. Desculpa, mas tem que conhecer. Eu não conheço e não me sinto obrigado a fazer essa viagem. Não, e veja, talvez seja por absoluta ignorância do que há lá. Provavelmente uma cultura fabulosa, uma coisa linda, um negócio espetacular. Não é essa a discussão. A discussão é que a minha vida é focada em alguns propósitos, propósitos esses escorados em alguns valores, e esses propósitos, eles podem perfeitamente ser alcançados sem ir a Dubai. Entenda, se eu tenho como propósito me empenhar no limite da minha insignificância para suscitar uma reflexão crítica entre os agentes da sociedade a que eu pertenço, né? Sobretudo uma reflexão crítica sobre a própria educação, sobre o próprio papel da escola, sobre o próprio papel da universidade, sobre o próprio processo de conhecimento, sobre tudo o que significa a formação do jovem brasileiro hoje para o adulto de amanhã, né? Se o meu objetivo é participar dessa discussão, dar o meu ponto de vista, fomentar uma reflexão crítica, etc. Então, se o meu propósito é esse, então, quais são os meios que eu tenho para isso? É conhecer o que acontece, é visitar as escolas, é conversar com professores, é estudar políticas de educação, é estudar sistemas educacionais que deram muito certo em outros lugares, é estudar, e aí eu terei cada vez mais fundamento para propor mudanças que sejam positivas no sentido de uma transformação visando o propósito que eu vislumbro seja o adequado para a nossa sociedade. E gozado, pente atrás da orelha não vai alterar esse encaminhamento. Então, sempre é possível olhar para o que as pessoas dizem, né? E se perguntar, isso que é bom para você, porque você está dizendo, e eu suponho que você tenha submetido isso a uma avaliação crítica dentro da sua vida, né? Não é necessariamente bom para mim. E se forem 2 pessoas, paciência. E se forem 2.000, paciência. E se forem 2 milhões, paciência. Quer dizer, eu continuo com a mesmíssima autonomia de definir a minha vida em função daquilo que para mim é mais precioso. Sabe, a vida pode ser vivida a cada segundo de infinitos modos. E ainda temos a possibilidade de levantar a mão e escolher estar aqui conversando com você ou não, né? E claro, eu poderia, no lugar de estar aqui, estar alhures. E esse alhures vai ao infinito porque o universo é infinito. Vai mesmo ao infinito. Então, é claro que estar aqui pressupõe abrir mão de quase tudo. É claro que exige uma firme convicção. Uma firme convicção de que isto aqui é caminho adequado para um certo propósito. E aí,
Pode haver erro? Claro, costuma haver erro, mas a identificação dos erros vai melhorando de maneira até cibernética, vai melhorando a rota para alcançar os alvos que definimos para nós. Mas isso por quê? Porque em algum momento da minha vida eu decidi que o meu papel é um papel de explicador, é um papel de educador, é um papel de professor, esse é o meu papel, esse é o meu valor, esse é o meu propósito, e tudo que é vida boa para mim é meio que leva a magnitude desse propósito. E alguém dirá, e não tem outros propósitos? Milhões, inclusive superiores, mas eu estou dizendo o meu, em função das minhas características, em função do meu negócio. Então, essa é a minha vida, e ainda há direito de lutar por viver a vida que é a sua. Ou, como dizem os filósofos, o direito de buscar se tornar quem você é. Sabe? Atualizar na vida as tuas potências. Atualizar na vida as tuas inclinações. Ainda há esse direito. Você não precisa viver compondo álbum, compondo almanaque, compondo grupo. Completando um álbum que despreza a tua singularidade. Não, você ainda tem direito de levantar a mão e dizer, isso aqui é legal para muita gente, para mim não funciona. Por quê? Porque ninguém sabe mais de mim do que eu. Eu não vejo hoje a possibilidade de uma vida plena sem que os passos não possam estar guiados por valores maiores e propósitos que sejam genuinamente sopesados por quem percorre esse caminho. E tudo isso para te dizer que um instante de vida como esse aqui de conversa com você é um instante que eu posso comprovar a sua magnitude, porque embora eu saiba exatamente a hora que nós começamos, eu não tenho a menor ideia de que horas são. Isso é um sintoma muito claro de que a minha presença aqui, ela não está circunscrita por uma cadência de ganho, sabe aquela coisa de qualidade e preço, no taxímetro, o ganho em função do que eu estou fazendo aqui, nada disso. Eu não tenho a menor ideia de que horas são, porque o que eu estou propondo como reflexão tem para mim um valor tal, e não porque a reflexão é boa, mas é o melhor que eu consigo produzir. E eu acredito que ela possa ser objeto da apreciação de quem está nos ouvindo, seja para abrir novos horizontes, seja para ser negada ou enfrentada, mas ainda assim que tenhamos saído da inércia sobre esses assuntos e que tenhamos avançado um degrau sobre as coisas que dissemos aqui. E isso torna a vida de tal maneira preciosa que pouco importa se eu estou aqui há meia hora, uma hora e meia, né? Realmente pouco importa. É irrelevante. Quando a vida é bem vivida, o tempo do mundo ele se dissolve na experiência. Importa é a duração. Por isso que quando a vida é boa, a gente torce muito para ela durar, né? A gente gostaria que ela durasse muito. Quando a vida é ruim, a gente fica, claro, vinculando a existência ao tic-tac do relógio, esperando o tempo passar para poder cair fora dali, na expectativa de que fora dali possa haver finalmente alguma coisa que vale a pena.